você quiser rever, assistir a aula, você revê, tá? Ótimo, ótimo. Entrou alguém aí, eu acho, hein? Não, é quando eu habilitei a gravação, tá bom? Entendi. Então, vamos lá. Então, aqui, eu converti esse IP em binário, tá aqui. Converti a máscara em binário, tá aqui. O passo seguinte é fazer a operação lógica AND, que é um I, né? Então, fazendo a Isso. operação lógica AND, eu vou ter 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0 é 0. O resultado vai dar esse valor aí, que é o endereço IP de rede em binário. Tá? Quando eu converter esse endereço IP de rede que está em binário, aqui, tá? Ele vai dar justamente o mesmo valor aqui. Eu fiz isso de propósito para fazer ficar fácil a resposta, tá? Então, esse endereço aqui é o quê? O endereço de rede em decimal. Tá aí, tá? Então, esse endereço é o endereço IP de rede em binário de cima, e embaixo é o em decimal. Vou colocar aqui em decimal. Tá? Pronto. Aí, a partir desse endereço, se eu quiser encontrar o broadcast, então o que é que eu preciso fazer? Então, para encontrar o broadcast, eu preciso repetir o endereço IP de rede em binário, certo? Então, o endereço IP de rede em binário é esse. Está aí repetido. Eu vejo o tamanho da máscara, então o tamanho da máscara é barra 24. Nesse exemplo, o barra 24 vai terminar aqui, onde está esse traço. Então, aqui, onde está o traço, vai ser o quê? O fim da máscara, barra 24. Pode ver que tem os 24 bits aqui em binário. Então, o que vem antes, a gente chama de endereço de rede, ou prefixo de rede. Então, essa parte aqui, que foi dividida em duas, pelo barra 24, reservou essa parte do endereço. Então, tudo que tiver aqui vai ser o prefixo de rede, e o que vem depois vão ser os hosts. Tá? Então, tudo que vem depois são os bits de host, tudo que vem antes desse tracinho aí da divisão vão ser os prefixos, os binários de rede. Então, para encontrar o broadcast, primeiro, vou botar aqui repetir o endereço IP em binário, certo? Olhar onde termina a máscara. Então, 2. Depois do fim da máscara, trocar, vou botar uma vírgula aqui, né? Trocar todos os bits por 1. Então, vamos lá. Eu tenho esses binários. Então, para encontrar o broadcast, tá? O que é que eu preciso fazer? Olhar onde termina a máscara. Então, a máscara termina aqui, nesse ponto, tá? Então, eu vou trocar todos esses bits aqui por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu coloco o número em decimal. Converto para decimal. Convertendo em decimal, eu vou ter 10, 10, 10, 2, 5, 5. Encontrei o broadcast, tá? Então, quando eu vou fazer o endereço completo, então aqui eu tenho a rede, endereço de rede, tá? Em decimal. Qual é o endereço IP de rede em decimal? É esse. Tá aí, certo? Então, coloquei o endereço IP em decimal da rede,
Em seguida, vem a faixa de valores. Então, a faixa de valores começa com 10, 10, 10, 1. Aí, depois, 10, 10, 10, 2. E segue até um valor antes do broadcast. Então, se o broadcast deu 255, a faixa termina num valor menor, um valor menor do que esse. Então, a faixa vai ser 254. Tá? Deixa eu diminuir aqui para caber na explicação aqui. Vou botar aqui em 24. Pronto. Tá aí, tá? Então, terminou a faixa, o valor seguinte é o broadcast. Então, o valor de broadcast é 10, 10, 10, 255, tá? Então, aqui é a faixa. O último valor, eu tenho o broadcast, tá? Esse, por padrão, esse endereço aqui é o meu gateway. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de ver. Então, o valor seguinte é, esse primeiro valor é o gateway. Todos esses valores que vêm seguinte, daqui até o final, são os IPs das máquinas. Tá? Então, isso aí foi o que você fez aí até no exercício 4. Certo? Aí, se eu quiser calcular a quantidade de máquinas que cabem aqui dentro. Então, para calcular a quantidade de máquinas, eu vejo o tamanho da máscara, é barra 24, tá? Então, para calcular a quantidade de hosts. Então, a quantidade de hosts. Eu vou fazer 2, a quantidade de host é 32, que são a quantidade de binários no IPv4, menos o tamanho da máscara, vai me dar 8 bits. Aí eu tenho 2 elevado a 8, que vai ser 256. Então, de 0 aqui a 255, eu tenho 256 endereços IPs. Aí, 256 endereços IPs. Deixa eu diminuir isso aqui para não ficar trocando direto. Pronto. Então, eu tenho 256 endereços, aí do cálculo que eu fiz, menos 2. Por que menos 2? Sabe dizer, Smith? Como é que é, Everton? Por que eu vou diminuir 2 aqui, dos 256? Na realidade, eu acho que essa última parte aí, você está fazendo, que essa quantidade de host, quantidade de redes, acho que foi a única parte que eu não peguei. Eu acho que foi alguma aula que você deu e eu não assisti. É a única parte que eu tô me sentindo confuso. Sim, mas você está olhando aí? Eu tô vendo aqui, sim. Pronto, então, quando eu faço o cálculo 256, que é 32, esse 32 vem da quantidade de endereços IP V4, menos 24, que é a máscara, resultado 8. Aí eu faço 2 elevado a 8, dá 256. Está aqui o 256. Menos 2, eu tenho 254. Então, esse 254 é a quantidade de IPs, números IPs disponíveis, tá? Pronto, entendi. Certo? Agora, desses 254 endereços, que são esses endereços aqui, ó, que estão na faixa, então, o endereço de rede e o de broadcast eu não posso usar, eu só posso utilizar esses que estão na faixa, esses aí em negrito, certo? Eu posso usar, são os disponíveis. Só que desses disponíveis, geralmente eu faço um menos 1. Esse menos 1 é justamente o gateway. O resultado é 253 endereços IPs para as máquinas, tá?
Então, aqui eu posso colocar 253 endereços. Então, no caso, isso aí é para encontrar a quantidade de endereços IPs que estão disponíveis, não é isso? Isso. Eu encontrei as faixas que foi. Tudo isso aí foi revisando o que você fez na lista 3. Entendido? Essa parte aí eu não estava sabendo direito, aí eu teria dúvida com alguns dos meninos que tinha já assistido essa aula. Sim, mas aí se você tiver dúvida aqui, o que é que você vai? Rever essa aula que eu estou gravando, eu vou postar o link. Tá bom? Vamos seguir. Ok. Aí eu vou mostrar aqui como é que funciona esses endereços, tá? Para mostrar depois o que é que eu vou fazer com ele. Então, deixa eu abrir aqui a máquina. Tá aqui a máquina. Eu vou abrir um simulador para mostrar como é que tá isso lá funcionando, tá? Esse simulador é um simulador de rede gratuito oferecido pela Cisco, tá? O nome dele é Cisco Packet 3. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Tem umas simulações prontinho aqui. Vamos lá. Pronto. Então, contextualizando aí. Essa nuvenzinha representa a internet, tá? Aqui é o roteador da rede. Esses computadores representam a minha rede. Então, tudo que está dentro do retângulo laranja é minha rede, tá? Observe o número que tem aqui, ó, no meu mouse. 10, 10, 10, 0. Deixa eu dar um zoom aqui. Consegue visualizar agora? Ó, 10, 10, 10, 0. Pronto. Então, esse é o endereço da rede. Se eu olhar lá na minha tarefa, é justamente esse aqui, ó, que eu sublinhei. Então, essa rede localiza todas essas máquinas que estão dentro do retângulo laranja, tá? Inclusive, essa interface aqui. Essa bolinha aqui é o roteador. Então, se eu colocar o mouse em cima, deixa eu voltar. Se eu colocar o mouse em cima, vai aparecer dois endereços IPs aqui, ó. Logo debaixo do mouse, ó. Tem o 8887 e o 10.10.10.1. Então, essa bolinha aqui, onde está passando o mouse, é o gateway da rede, que é o roteador, e ele tem justamente o IP 10.10.10.1. Olha ele aqui, ó. Então, esse endereço é o endereço do gateway, ou seja, da saída da rede. Então, se eu voltar lá na figura, eu tenho o quê? Que o gateway é esse ponto aqui de onde todas essas máquinas conseguem sair para a internet. É o gateway, tá? Vamos ver os endereços IP da máquina. Então, no exercício, eu tenho que, tirando o gateway, eu posso usar essa faixa aqui, ó. 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10, 3 e assim por diante, até o 254. Então, eu tenho aqui, nessa máquina, 10, 10, 10, 2, nessa máquina, 10, 10, 10, 3 e nessa máquina, 10, 10, 10, 4. Mas eu posso alterar e colocar 254, que é o último endereço lá da faixa. Então, ela fica com o último endereço da faixa, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que acontece o fluxo de informação dentro da rede, nessa configuração, tá? Eu vou botar aqui em tempo de simulação, vou tirar todos os protocolos, deixar só a resposta do ping funcionando. Eu vou abrir essa máquina e fazer um ping para essa, tá? Ou seja, o fluxo vai sair daqui e bater aqui, tá? Então, vamos lá. Clicar duas vezes, abrir um terminal e fazer um ping lá para a máquina 10, 10, 10, 3. Prontinho, ó, a cartinha pronta para sair para essa máquina. Então, essa cartinha aqui vai representar o fluxo do ping. Então, eu vou dar aqui, ó, próximo passo. Ela vai se desmanchar, ó, vai bater no switch. Do switch,
vai para outra máquina, que é a máquina 3, e essa máquina responde. Quando essa máquina responde, aparece lá a primeira resposta do ping. É um ping em câmera lenta. Quando você faz um ping de uma máquina para outra, esse simulador aqui eu estou fazendo ele em câmera lenta. Se eu fizer novamente, vai o segundo ping. Ó. Tá? Vai e volta. Observe que nessa transmissão não precisou do gateway. Por que não precisou do gateway? Porque o endereço IP de origem, que foi esse, e o de destino, que é o 3, os dois estão aonde? Dentro da mesma faixa. Então, se estão dentro da mesma faixa, não precisa do gateway. E aí segue o ping, tá? Oxi. Então, o que é que acontece? Se as máquinas estão dentro da mesma rede, não precisa do gateway. O gateway é só quando vai sair da rede, tá? Vamos ver se aqui o simulador... Travou aqui. Vou ver se ele abre novamente. Vamos seguir, tá? Então, se eu vou fazer um ping para 888, 888 tá nessa faixa aqui? Não. Não. Então, se não tá nessa faixa, eu preciso sair da rede e ir para outra rede. Aí o gateway serve de ponte para outra rede para poder eu conseguir fazer essa comunicação. Então, vamos fazer lá essa simulação. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu ficar as bolinhas tudo verde para eu poder começar a simulação. Então, eu vou fazer um ping dessa máquina para o 888, tá? Então, aqui na figura, eu já sei que o 888 está onde? Fora. Então, só consigo chegar nesse 88 pelo getter, que é esse roteador, tá? Então, vamos lá. Fazer a simulação. Eu vou abrir a máquina, fazer um ping para 8888. Observe que está lá o ping. Quando eu mandar ele trafegar, o que é que vai acontecer? Ele bate no gateway, o gateway vê que vai para outra rede e encaminha lá, ó, bate lá no 888, que é a internet, e volta ó, pelo mesmo caminho. Ou seja, o gateway serve de saída da rede. Certo? Agora vamos supor agora outra situação. Vamos supor que seja lá a sua empresa e a empresa resolveu dizer, não, eu não quero que fiquem todas as máquinas na mesma rede. Eu quero que as redes sejam divididas. Então, se a rede vai ser dividida, eu posso ter essa configuração aqui. Aí entra no exercício que eu mandei, a atividade 5. Tá? Então, observa aí, quantas redes eu tenho? Olhe só os quadrados, tá? Quantos quadrados de cores diferentes eu tenho? Em cada rede tem 3, né? Não, quantas redes eu tenho aí? Quantas redes, no caso, né? Só olhar a cor dos quadrados. Pô. Não, então tem 2 redes só. Pronto, então eu quero separar 2 redes. Ou seja, o que eu tinha antes, eu quero dividir em 2. Então, vamos lá. O que é que eu tinha antes? Eu tinha isso aqui, que eu sublinhei, que veio lá do barra 24.
Ou seja, tá aqui o barra 24. Veio disso aqui, né? Tá bom? Então, o que é que eu quero fazer? Vamos lá. Eu vou continuar aqui embaixo, tá? Se quiser ir perguntando, pode ir fazendo. Primeira pergunta. Quantas redes eu tenho lá na figura? Duas. Duas redes. Ou duas sub-redes, tá? Que é o nome do assunto. Duas sub-redes, correto. Aí, para eu ter duas, o valor 2 em binário, eu preciso usar quantos bits? A pergunta seria, se eu faço 2 elevado a x, para esse valor ser igual a 2, o x precisa ser quanto? Tem que ser dois também. Não. Olha, se eu fizer 2 elevado a 2, significa que eu tenho 2 vezes 2. Resposta, 4. Tá certo, né? Então, a resposta precisa ser 2. Então, o valor de x precisa ser quanto? O valor do x tem que ser, ser igual a 2, né? Então precisa ser 1. Então, se x é igual a 1, eu tenho 2 elevado a 1, 2. Tá? Esse valor de x aqui, x igual a 1, tá? Só um minuto aqui. Eric entrou aí. Boa noite, Eric. E Everton, boa noite. Essa aula, Eric, está sendo gravada, tá? Aí a parte que você perdeu, eu vou mandar o link, aí você assiste a parte que você, como você chegou atrasado, você assiste a parte que eu já fiz, tá? Tranquilo, tá? Pronto. Então aí, olha, o valor de x é 1, tá? Então, esse 1 que eu encontrei a partir dessa resposta significa quantos bits eu preciso utilizar para responder. Então, isso aqui vai dizer que eu preciso de 1 bit a mais na máscara. Então, a máscara anterior era barra 24. Eu vou fazer mais 1. A resposta vai ser o quê? Barra 25. Então, para que minha rede funcione dessa forma aqui, ou seja dividida em duas sub-redes, em duas, uma verde e uma laranja, eu preciso mudar minha máscara de barra 24 para barra 25 a partir desse cálculo que eu fiz aqui. Certo? Então, vamos lá. O que é que eu tinha antes? Eu tinha isso aqui, que era o valor lá original. Eu vou repetir aqui embaixo. Vai ser barra 25 agora. Por que barra 25? Porque eu preciso, repetindo, né, duas sub-redes. Duas sub-redes é responder essa pergunta, qual o valor de x, que quando eu fizer 2 elevado a x, dá justamente o 2, que é a minha sub-redes. Então, o valor é 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Esse 1 me dá a quantidade de bit a mais na máscara. Então, 24 mais 1 dá 25. Então, eu vou ter o valor 10.10.10.0 barra 25. Tá? Então, barra 25 significa que essa barrinha que eu coloquei aqui, que separa os bits de rede dos bits de host, vai ser deslocado para a direita. Então, eu vou ter um 0 aqui antes e vou ter menos um 0 depois. Aqui eu vou ter outros 1 na máscara, porque a máscara é barra 25, e vou diminuir um 0 depois, tá? Então, a minha quantidade de host vai ser deslocada para a direita. Observe aqui, eu tenho agora o barra 25, que lá no exercício que você fez, o barra 25 é igual a 255.255.255.128. Então, essa barra 25 é esse valor aqui agora. Quando eu fizer o AND, tá?
entre o endereço IP dado e a nova máscara, a resposta continua igual. Não se alterou, tá? Então, vou colocar aqui, continua dando 0 no primeiro bit, só que no segundo, aqui, tá? Só que aqui eu tenho a nova máscara, onde eu sublinhei, tá? Vamos ver o que é que acontece depois agora. O passo seguinte que eu fiz foi o quê? Calcular a máscara. Então, vamos lá. Então, no cálculo da máscara, eu tenho o quê? Repetir o endereço IP de rede em binário. Foi esse aqui. Então, vamos lá. Repetir. Eu vou substituir aqui. Tá lá. Eu trouxe a barrinha para dizer onde termina a máscara aqui. Depois do fim da máscara, trocar todos os bits uns. Então, eu pego esse valor. Vou repetir. E depois da máscara, que é esse tracinho aqui, eu vou e coloco tudo 1 nos binários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Com esse aqui é 8 bits. E converto para decimal. Vamos ver o que é que acontece quando eu converto para decimal. Esse primeiro valor continua sendo 10. O segundo valor continua sendo 10. O terceiro continua sendo 10, só que o quarto valor que vem depois do ponto é 127. Não é mais 255 como antes, ó. No cálculo anterior. Olha aqui o valor anterior, tá vendo? Então, na hora que eu pegar a minha faixa, eu vou repetir aqui embaixo, a minha faixa muda o valor do broadcast, que agora é 127. Então, o broadcast agora é 127. E minha faixa vai até 126. Então, tá aí a faixa, tá? Agora, vamos ver o que é que acontece quando eu mudo esse outro bit. A faixa do mudou 127 aí, viu? Muito bem, tá prestando atenção mesmo. 126, obrigado. Vamos ver o que é que acontece quando eu troco esse binário aqui para 1, ó. Então, vou pegar novamente aqui o endereço IP de rede e trocar só esse bit aqui, ó, que eu estou sublinhando. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa parte aqui, copiar, aqui embaixo, vou colar e vou trocar só esse binário para 1. Vamos calcular aqui o endereço que ficou em decimal. 10.10.128. Observe que esse valor aqui é depois do broadcast. Então, se é depois do broadcast, o que é que vai acontecer? É o endereço IP da próxima rede. Tá? Então, agora, eu vou copiar aqui. O resultado aqui é 128. Ora, se aqui é 128, o número seguinte depois do 128 é o 129. É o meu novo gateway da outra rede, tá? Depois do 129, 130. E assim vai até que valor? O valor do próximo broadcast, tá? Como é que eu encontro o valor do próximo broadcast? Eu vou colocar aqui X, que a gente vai encontrar, e aqui Y, que é o valor que a gente vai encontrar. Ora, para encontrar o novo broadcast, eu preciso repetir esse valor, do jeito que eu fiz antes. Vou repetir aqui e trocar todos os bits por 1. Então, quando eu trocar todos os bits por 1, 8 binários iguais a 1 dá justamente 255. E aqui vai me dar o valor anterior, que é 254. Tá aí a minha nova faixa, tá? Então, observe que quando eu tenho o binário que eu adicionei lá da máscara, esse bit a mais, tá? O que é que aconteceu? Quando ele for 0,
ele cai nessa subrede, e quando ele for 1, ele cai nessa outra subrede, ó. Ou seja, eu usei um bit, e isso fez o quê? Pegou minha faixa original, essa faixa aqui, com um bit, eu tenho duas possibilidades, ela separou essa faixa em duas. Tá aqui as duas faixas, 1 e 2. Então, tá aí a nova divisão das subredes. Aqui eu posso chamar de rede 1 e aqui de rede 2, ou subredes, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. E o meu gateway da primeira e o gateway da segunda, tá? Aqui eu vou repetir essa parte para ficar fechadinho aqui. Prontinho. Aí eu pergunto, quantas máquinas vão ter em cada subrede dessa? Aí eu faço a máscara, o endereço IP. Vamos fazer aqui. Quantidade de hosts. Vamos lá. Qual a quantidade de hosts agora, nessa nova rede? Eu vou fazer aqui embaixo. Tá? Eu tenho 32 do IPv4, a nova máscara é 25, resposta 7. 2 elevado a 7 é igual a 128. Aí eu pego 128 menos 2. Por que menos 2? Rede e broadcast, que eu não posso usar. Vai me dar um valor de 126. Aí eu tiro 1, que é o gateway. Resposta 125. Então, eu posso colocar 125 máquinas nessa nova rede, ou em cada uma dessas redes. Tá? Então, eu dividi aqui e minha configuração é essa. Voltando lá na simulação, então, a rede laranja é minha rede 10, 10, 10, 0. Eu vou colocar aqui do lado, tentar colocar do lado aqui. Pronto. Então, minha rede 10, 10, 0 é a rede laranja. E minha rede verde é a 10, 10, 10, 128. Então, todas as máquinas da rede laranja precisam estar nessa faixa aqui, ó, de 1 a 126. E todas as máquinas da rede verde precisam estar na segunda faixa, que é de 129 a 254, tá? Lembrando que o primeiro endereço é o gateway. Então, olhando aqui para a figura, o meu gateway é o roteador. Aí esse roteador tem 3 placas, tá? Ele tem uma placa aqui, que é chamada serial 0000, é a conexão com a internet aqui. Aí ele tem essa placa aqui, chamada de FA00, é minha rede verde, e FA1 é minha rede laranja. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu posso ver, ó, FA00, olha o endereço IP que eu tenho. Se eu afastar aqui e colocar do lado. Vamos ver lá. Então, o 129 é quem? O meu gateway da segunda rede, tá? A outra placa, vamos lá, a outra placa é a 1. Então, a placa 1 está com esse endereço, é o gateway da primeira rede. E olha a máscara nas duas interfaces, é a mesma, tá? Então, essa é a minha configuração de rede para essa divisão, tá? Vamos para as máquinas agora. Então, essa máquina na rede laranja precisa estar de 2 a 126 e na rede verde de 130 a 254. Tá aqui, ó. 2, 3 e essa aqui é a 4, mas eu poderia colocar o último endereço. Então, o último endereço é
126. E essa máscara? Essa máscara está certa? Não. A máscara nova precisa ser 128. Vamos conferir os demais, né? Barra 24 está errada. Eu preciso vir aqui e colocar 128, que é a nova máscara. Essa máquina aqui também. Então, preciso colocar todas as máquinas na 128. Prontinho. Vamos ver a rede de baixo. Essa máquina aqui, 128 também. Essa aqui, muda a máscara também. Observe que todas as máquinas estavam com a configuração de uma rede só. Agora eu tenho duas. Prontinho. Tá? E o passo seguinte, vamos testar, né? Então, se eu pingar dessa máquina para uma máquina na mesma rede, o fluxo de dados vai ficar só dentro do quadrado laranja. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui, colocar resposta do IP, abrir uma máquina e fazer um ping dessa máquina para a máquina vizinha. Então, a informação aqui, que é representada por essa cartinha azul, vai sair daqui, entrar no switch e ir para a segunda máquina, que é a máquina 10.10.3. Observem aí, ó. Bateu na segunda máquina e volta. Quando chega o pacote de resposta, aí o ping aparece lá a resposta do ping, tá? E assim vai, ó. Próximo ping, representado por essa cartinha laranja também. Bate e volta. Observe que como as duas máquinas estão na mesma rede, eu não preciso usar o gateway. O gateway 10.10.10.1, que é o roteador. Ou seja, as duas máquinas estão nessa faixa que eu sublinhei. Não precisa do gateway. Então, tá aí. Agora, vamos fazer a seguinte simulação. Eu vou fazer um ping dessa máquina para o gateway. Então, eu vou abrir a mesma máquina e fazer um ping lá para o meu gateway. Então, a informação vai sair daqui, vai lá no gateway, que é meu roteador, e volta. Vai, agora uma verdinha clara, e volta. E aqui está a resposta lá do ping de cada cartinha. Vamos supor agora que eu quero mandar uma informação dessa máquina aqui para essa. Então, essa máquina tem o IP 132. Se eu olhar no meu exercício, o 132 está justamente aqui, ó, no meio da segunda rede. Ou seja, quando eu fiz o barra 25, eu dividi a rede em duas e essa faixa de valores caiu na segunda rede. Então, vamos ver agora o fluxo lá da informação por 132. Chegou alguém aí, foi? Érico, acho que a internet dele tá caindo. Ah, tá bom. Então, vamos continuar lá. Então, aqui tem o ping para o 132. 132. Vamos ver o fluxo da informação agora. Sai lá da máquina, passa pelo switch, que está conectando essas redes aqui, nesse enlace. Aí a informação precisa ir por gateway, porque quando eu faço o end do IP... Opa! O que houve aqui? Pronto. Quando faz o end do IP com a máscara, ele diz o endereço IP da rede. O endereço IP da rede é a rede 128, então o gateway encaminha isso para a próxima rede. Aí a cartinha segue o caminho, bate na máquina destino, a máquina destino vai e retorna. E esse é o fluxo, tá? Agora vamos supor que eu quero fazer um ping para a internet. Vamos ver o que é que acontece.
Então, o ping agora é para a internet. Então, ping 8.8, opa. 8. Opa. Ping 8.8.8. Pronto. Então, o fluxo ele vai sair lá da máquina, bater no roteador, que é o gateway, e o roteador manda para a internet. Aí, quando chega lá na internet, volta e retorna para a máquina. Quando retorna, tem o ping, a resposta do ping aqui, tá? Então, esse é o exercício todo feito para o barra 25. Mas por que eu fiz o barra 25? Vamos lá, as perguntas. Smith, por que eu usei o barra 25? Como é que é, professor? Eu mudei aqui, ó. Deixa eu afastar. Eu tinha lá originalmente o barra 24. Aí eu peguei e alterei para o barra 25. Por que eu fiz isso? Só foi para ficar com um rede diferente. Só Redes para ficar... diferentes, né? E por que o valor 25? De onde saiu esse valor 25? No caso aí, você só aumentou o número da máscara. Aumentei com um bit, certo? Exato. Porque mais um bit eu tenho duas possibilidades e eu tenho agora duas subredes, tá? Certo. Aí, a partir disso, eu fiz os AND, os cálculos e cheguei aí na resolução do exercício, tá? Lá na tarefa que eu passei, deixa eu ver se está aberto aqui, que é essa, tá vendo aí na tela? Essa atividade 5 começa com uma rede. Então, esse aqui, você vai responder desse jeito, mudando o endereço IP. A resposta é essa aqui, mudando os endereços IP, tá certo? Aí a 2, ó, é a barra 25. Aí você resolve desse jeito que eu fiz aqui. E aí segue, né? O exercício. Até lá no final, tá bom? Então, para cada uma dessas atividades, tem uma máscara com faixa, com tudo. Então, já respondi a primeira e a segunda, para mostrar como é o exercício. As demais você responde, tá? Beleza, Everton. Então, Everton, oi? aquela... Volta aí naquela parte onde você abriu tipo um bloco de notas aí. Pronto. Teve uma parte que eu fiquei sem entender, lá embaixo. Pode ir descendo. Aliás, não sei se é descendo ou é subindo. Pronto, é nessa parte aqui, essa daí, isso daí. Quando você foi pegar para descobrir a quantidade de máquinas que daria para ser utilizado. Essa parte aqui, eu entendi até a parte que você pegou a quantidade de bits, né? Que você colocou 32, né? Certo, Menos a máscara, que era 25, correto? certo. Mas você pegou somente da questão 2 no caso, da letra B, essa 25. E se fosse a letra A, seria 24, não é isso? Isso. Ah, então porque aqui era a minha dúvida. Você aqui somente estava descobrindo da segunda rede já, né? Exatamente. E esse Pronto, era 2 essa... elevado a 7 é porque eu faço 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí já tem 7? Não, 6. Tá? Ou Entendi, seja, porque... o 2 repetido 7 vezes. Então, E 2 deu... vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Tá aí a resposta. Pronto, essa parte, pronto. Era só a minha dúvida mesmo, porque era para saber se 25 era com relação à letra B da questão. Então, pronto. Deu certo aqui para mim. Entendi. Eu vou parar a gravação, porque aí eu posso postar lá para você rever e os alunos que faltarem também,